Como aumentar a retenção de clientes, o ticket médio e a lucratividade das vendas. Esse é o tema de hoje, o tema do Cara a Cara com o Cliente de hoje, seu programa semanal sobre vendas e atendimento ao cliente, de volta aqui às quartas-feiras, às 20 horas ao vivo pelo Instagram e depois repetido nas outras plataformas, no YouTube, no Facebook e também com link lá no LinkedIn. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Cara a Cara com o Cliente. Esse é o 32º programa Cara a Cara com o Cliente. Eu estou sempre aqui para ajudar você a aprimorar o seu trabalho de vendas para alcançar maiores e melhores resultados. E quando eu falo em em alcançar maiores e melhores resultados, eu estou falando em vender mais, estou falando em vender com maior rentabilidade, em fortalecer a sua carteira de clientes. O nosso tema de hoje, então, é como aumentar a retenção de clientes, o ticket médio e a lucratividade das vendas. Se esse assunto é interessante para você, já clique em curtir e fica comigo aqui até o final. Se você não está acostumado aqui com o nosso programa, você deve estranhar um pouquinho, porque eu não fico esperando as pessoas entrarem na live, porque como fica gravado, para quem está assistindo gravado, fica um pouco chato. Então, assim que dá o horário, deu 8 horas, eu comecei a live. Então, independente de quantas pessoas estiverem aqui, eu começo, eu passo conteúdo. Então, se você está assistindo gravado, você não tem que ficar esperando as pessoas entrarem, aquela coisa muito chata mesmo. Então, vamos logo aqui entrando no nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre como aumentar a retenção de clientes, o ticket médio e a lucratividade das vendas. Bom, hoje nós falamos sobre um dos fatores que é mais importante, né? Um dos fatores mais importantes para qualquer negócio. Nós vamos falar sobre aquilo que tem um potencial enorme de ser um fator de sucesso ou de insucesso nas empresas. Grande abraço aqui para o meu amigo Cássio Ferraz, sempre presente por aqui, sempre quando tem um tempinho ali, ele passa por aqui. Grande abraço, Cássio, grande mestre, grande amigo, grande abraço mesmo. Vamos seguindo aqui então. Então, nós vamos falar sobre um dos fatores que é um dos mais importantes fatores para o sucesso ou para o insucesso das empresas. Nós vamos falar sobre atendimento ao cliente, isso mesmo. Um dos fatores principais de sucesso ou então de insucesso nas empresas. E aí eu quero fazer um acordo com você, esteja você assistindo ao vivo aqui comigo, esteja você assistindo gravado no Instagram ou no YouTube, quero fazer um acordo com você. Primeira coisa, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou tiver algo para você questionar com relação ao que eu estou dizendo, fique à vontade para colocar nos comentários, que aí depois eu respondo para você e a gente vai interagindo aqui. Segundo ponto, encaminhe o link desse vídeo ou dessa live para quem você acredita que possa contribuir com esse conteúdo, com esse assunto. E em terceiro, que você possa printar aqui essa live, que você possa dar um print nessa tela e depois postar isso lá nos seus stories, me marcando lá, vai ser muito bacana. Tá ok? Então, acordo feito, vamos seguindo aqui, vamos aqui logo com o nosso conteúdo de hoje. Como eu disse, eu não fico esperando as pessoas entrarem, porque depois o conteúdo fica gravado. E para quem está assistindo gravado, sempre fica um pouco chato ficar esperando as pessoas entrarem na live. Então a gente já começa e já entra no conteúdo. Bora começar? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre como aumentar a retenção de clientes, o ticket médio e a lucratividade das vendas. Qual é o problema dessa questão? Onde está o problema aqui? Onde é que as empresas esbarram, né? Onde é que elas escorregam e acabam não conseguindo alcançar, então, os resultados que precisam? Não sei se você já parou para pesquisar ou se você já leu alguma pesquisa sobre atendimento, mas o que as pesquisas apontam sobre a importância do atendimento para as vendas e para o sucesso das empresas? Eu vou te passar algumas informações aqui que talvez você já saiba, talvez não, mas elas são muito impactantes. Elas realmente fazem a gente parar para pensar no que está acontecendo nas empresas, o porquê é que as coisas estão acontecendo desse jeito. Por exemplo, não sei se você sabe, mas mais de 60% dos clientes trocam de empresa por conta de insatisfação com o atendimento. Isso mesmo, se a gente pensar de uma forma geral, né? Na farmácia, na padaria, no supermercado, na loja de roupas, na loja de calçados, seja lá onde você faz as suas compras, a maior parte dos clientes, mais de 60%, estão insatisfeitos com o atendimento que recebem. E aí, trago mais informação para você. Mais de 60% estão insatisfeitos com esse atendimento por causa de quê? Por causa da percepção de indiferença no atendimento. É isso mesmo. Eles sentem que não há preocupação
dos atendentes, dos vendedores, com relação a prestar realmente um bom atendimento. A preocupação com relação àquilo que eles precisam, aquilo que eles querem. Então, a percepção do cliente é de indiferença. Isso faz a gente ficar refletindo, né? Como assim? Todo mundo sabe, todo mundo repete sobre a importância dos clientes para as empresas, sobre o fato de que o cliente é o rei, que o cliente que manda, que o cliente que é o dono. Como assim? Se os clientes se sentem tão mal atendidos assim. Mas vamos mais a fundo aqui nas pesquisas. No Brasil, por exemplo, as pesquisas apontam que o Brasil está na 5ª pior colocação no ranking de atendimento, ou seja, dentre todos os países pesquisados, olhando de baixo para cima, nossos vendedores, nossos atendentes estão na 5ª pior colocação em termos de qualidade de atendimento. É absurdo pensar nisso, é absurdo enxergar esses resultados, mas é exatamente isso o que acontece. Agora, custa 5 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você reter os clientes que você já tem. Então, pera lá, tá ficando cada vez mais absurdo, não? Se todo mundo sabe da importância que tem os clientes, se custa muito mais caro você conquistar um cliente novo do que você reter aquele que você já tem. Por que é que os clientes estão sendo mal atendidos? E não sou eu que estou dizendo, as pesquisas informam que são os clientes que se sentem mal atendidos. Sentem que não há, que há indiferença por parte dos atendentes. Olha só, então, vamos mais a fundo um pouquinho nessa pesquisa. Tem uma outra pesquisa que é da TNS Interscience, que ela aponta que 51% dos consumidores, eles prezam muito mais pelo atendimento do que pelo preço ou pela qualidade do produto. E aí aqui a gente não está dizendo que o produto não tem que ser bom, que o serviço não tem que ser bem feito, não é nada disso. Ou então que o preço não tem diferença. Claro que o preço faz diferença, claro que o preço é importante, mas na percepção da maior parte dos consumidores, a qualidade do atendimento é mais importante do que preço, é mais importante do que a qualidade do produto ou do serviço. Então fica cada vez mais evidente para nós a importância de se focar nisso, de se focar no atendimento, na qualificação da equipe para um bom atendimento. Não dá para a gente ficar sempre pensando, sempre achando que já atende bem, que a gente já sabe o que fazer, que a gente não precisa se aperfeiçoar, que a gente não precisa se reciclar. Não dá para ficar pensando nisso. Tá? Se a percepção do cliente está nesse nível de insatisfação, é preciso que a gente busque melhor aprofundamento nisso, melhor aperfeiçoamento nessa questão. E vamos um pouco mais a fundo nessa pesquisa, mais informação para você de pesquisa. 93% das pessoas pesquisadas, elas informam que já compraram mais produtos do que elas planejavam comprar depois que entraram em alguma loja em que o atendimento fluiu bem, em que o atendimento foi bem feito, em que o atendimento conduziu para conhecer melhor o produto ou resolver melhor aquele problema, aquela situação. Né? Você vai a uma loja não para comprar um tênis, para comprar uma roupa, para comprar um quadro, para comprar uma ferramenta. Você vai para resolver um problema seu, você vai para resolver uma insatisfação, você vai para sanar um desejo, você vai para resolver ou uma falta de alguma coisa, ou então uma situação específica. Então, quando o atendimento te conduz a resolver aquela situação, você se sente mais à vontade, você se sente mais satisfeito, você dá mais atenção para o vendedor. E as pessoas estão informando, 93% das pessoas que tiveram um bom atendimento compraram mais produtos do que planejavam. E tem mais informação para você. Quase 70% dessas pessoas, elas informam que compraram no mínimo 30% a mais. Olha só, já está aí um segredinho para você aumentar as suas vendas, para você aumentar o ticket médio. Se as pessoas compram mais produtos do que pretendiam, se elas compram no mínimo 30% a mais só porque o atendimento foi bem feito, tá aí para você um caminho. Opa, não preciso ficar investindo ou gastando tanto dinheiro com propaganda, não preciso ficar fazendo tanta ação de venda. Não estou dizendo que não é para fazer, né? Estou falando para você refletir, para você pensar. Se o meu atendimento é o principal fator que traz cliente, se é o principal fator que faz com que o cliente compre mais, com que ele compre mais vezes, com que ele compre mais do que ele planejava, não é muito mais fácil você reter esse cliente dentro da sua empresa do que ficar correndo atrás de um cliente novo? Mais informação para você. Quase 90% dessas pessoas que responderam às pesquisas informam que já compraram em empresas que não tinham o menor preço.
porque sabiam que lá onde elas estavam indo comprar, o atendimento seria melhor, o atendimento era bem feito, e duvidavam um pouco do atendimento de outras empresas. Enfim, compram onde elas acreditam que o atendimento vai ser bem feito, onde elas vão sair de lá melhor atendidas e acabam pagando até mais caro. E aí fala, Fábio, mas quanto mais caro? É claro que isso varia de pessoa para pessoa, varia de produto para produto, mas o menor percentual encontrado nessa pesquisa foi de 10%. Ou seja, quase 70% das pessoas informaram que pagaram pelo menos 10% a mais do que pagariam para a concorrência. Opa, então o cliente fica porque o atendimento é bem feito. O cliente compra mais produtos do que ele pretendia. Ele compra 30% mais do que ele pretendia. Ele paga 10% mais caro. Caramba, eu estou sentado num baú de ouro. Estou sentado literalmente num baú de ouro, que é a questão do atendimento. Então, se a gente se foca na questão do atendimento, ao invés de ficar batendo cabeça numa série de outras questões, a gente já fortalece muito mais as vendas, aumenta o ticket médio, aumenta a retenção de clientes, aumenta o índice de satisfação, aumenta a fidelidade. Está muito claro, cada vez mais claro, que o atendimento é pedra fundamental, que o atendimento é fator de sucesso ou de insucesso, porque da mesma forma que o cliente fica, da mesma forma que o cliente compra mais, da mesma forma que ele paga mais caro, se o atendimento é bem feito, o inverso também é verdadeiro. O cliente vai embora, o cliente não volta, o cliente não compra, ele compra na concorrência. Se o seu atendimento não for de boa qualidade, se o atendimento do concorrente for melhor que o seu, se a percepção de qualidade do atendimento do concorrente for melhor do que a sua. E percepção é algo muito individual, muito subjetivo, e aí é preciso entender o cliente. Aí é preciso fazer pergunta, aí é preciso saber atender, para você saber qual é a percepção que ele tem com relação ao atendimento, o que é que vai impactar nessa percepção de qualidade no atendimento. Então, quais são as consequências, quais as principais consequências para uma empresa que não investe em atendimento, que não se foca no atendimento, que não prepara a sua equipe para o atendimento? Acho que já ficou claro, né, dentro desses primeiros minutos da live aqui, quais são essas consequências. Mas vamos frisar principalmente porque está chegando gente nova, o vídeo vai ficar gravado, então de repente a pessoa já pega o vídeo na metade, então vamos frisar quais são as consequências, né? Quais são as consequências? A primeira delas, não cria conexão com o cliente, não cria vínculo. Se a empresa não investe em atendimento, se ela não estrutura bem seu atendimento, se ela não prepara a equipe para prestar um atendimento realmente de excelência, a primeira consequência disso é a desconexão. A primeira consequência disso é a falta de vínculo com o cliente. Ou seja, perde aquele fator de fidelidade, de retenção. O cliente não fica. Ele só fica se tiver alguma outra coisa que o convença. E aí geralmente é preço. E aí quando a questão é preço, cliente que para o preço vai embora. Se ele decide comprar com você por causa do preço, pela mesma razão, ele vai trocar você na primeira oportunidade. E aí você precisa ficar sempre reduzindo os seus preços, criando promoções, tendo uma margem cada vez mais achatada, né, a rentabilidade cada vez menor. Por quê? Porque você não consegue reter. Então é uma bola de neve. Quando você não consegue reter o cliente dentro da tua empresa com o atendimento, é uma bola de neve. Você tem que investir mais para trazer cliente novo, você tem que baixar preço para o cliente ficar e comprar com você, e aí então você tem menos cliente, mais custo, mais despesa e rentabilidade menor. Então, primeira consequência, você tem a perda de vínculo, a perda de conexão. A segunda, você não agrega valor, né? Eu vou falando e vou misturando até as consequências aqui, né? Porque não tem como, está tudo tão amarrado, não tem como dissociar isso. Você não consegue criar valor quando você não se foca no atendimento, quando a empresa não foca o atendimento. E aí, não gerando valor, se o cliente não enxerga valor no que você vende, ele só enxerga o preço. E aí, de novo, repetindo a frase, cliente que para o preço vem, para o preço vai embora. Se ele decide comprar com você por causa do preço, na primeira oportunidade, ele vai comprar com o concorrente. Basta o concorrente acenar com alguns centavos a menos. Então, não gera valor a empresa que não se foca em atendimento. Terceiro item, que já está claro também, é a perda de cliente. Por quê? Porque o cara vai embora. Ué. Se o concorrente acenar com um pouquinho melhor de atendimento, se ele acenar com um preço um pouco melhor, se ele acenar com uma promoção, se ele acenar com qualquer coisa
que na cabeça do cliente gere uma percepção de valor, ele vai embora. E aí, ele vai embora, as indicações dele não acontecem, ele vai falar mal de você, ele vai falar bem do concorrente, ou seja, é uma enxurrada de problema. O cliente vai embora e leva um monte junto com ele. Porque ele vai falar dentro de casa, ele vai falar para a esposa vai falar para o marido, vai falar para os vizinhos, vai falar para o filho, vai falar para o cunhado, vai falar para todo mundo. Então, é uma enxurrada de problema. Quarta consequência aqui de não investir em atendimento, já falei até e vou repetir, o cliente só vem por preço, e quando só vem por preço, sua rentabilidade vai embora. E aí você tem que aumentar investimento em propaganda, e aí deixa de ser investimento, vira gasto, vira despesa, porque você fica só gastando, joga, bota dinheiro, como se tivesse um incinerador de dinheiro ali, tá botando dinheiro ali para poder trazer cliente novo, e aí o cliente vem, entra na tua empresa, o atendimento não é bom, não é satisfatório, ele sai. Ele vai na loja do lado, vai na loja da frente, porque concorrente é o que não falta. O que não falta é a empresa vendendo a mesma coisa que você. Ah, Fábio, mas eu não tenho uma loja de varejo, eu não tenho uma loja física, eu presto serviço. A mesma coisa. O cara cata o celular, no Google ele encontra N outros concorrentes, inclusive muito mais do que se fosse uma loja de varejo. Ele vai encontrar na cidade do lado, no estado do lado, no país do lado. Por quê? Porque pela internet o cara consegue serviço em qualquer lugar do mundo, né? Dependendo do tipo de serviço que você vende. Então, você incinera dinheiro fazendo propaganda se o atendimento não é de boa qualidade. Então, consequências. 6 consequências eu listei para você. Falta de conexão com o cliente, não agregar valor, perder cliente a rodo, né? Só vender por preço, gastar com propaganda. Esqueci de citar uma para você aqui, reclamação. Olha só, quantidade de cliente que vai ao Procon, que vai ao Reclame Aqui, que vai a esses sites aí de comunidades na internet para falar mal das empresas onde elas se sentiram mal atendidas. A quantidade de clientes que faz isso está cada vez maior. Os clientes estão mais exigentes, estão mais reclamões e eles conhecem mais os direitos deles e reclamam mais de direitos que eles têm e até daqueles que eles acreditam que têm, mas na verdade não têm. Então eles vão para a internet e vão reclamar. E aí depois que reclama, não adianta mais, cara. Eu trabalhei com ouvidoria por mais de 11 anos. Depois que o cliente vai para a internet e depois que ele fala mal de você, que ele fala mal da tua empresa, que ele fala mal do teu produto, do seu serviço, do seu atendimento, para reverter essa situação é muito difícil. Depois que ele colocou lá na internet a opinião negativa, mesmo que você coloque lá, olha, a situação já foi solucionada, isso não apaga mais, está na internet ad eternum aí, né? As pessoas encontram essa informação na internet para sempre. E toda vez que alguém encontra um comentário negativo sobre o seu produto, sua empresa, seu serviço, cria um elefante atrás da orelha, não é nem uma pulga. Você pode procurar, você vai procurar um produto, você começa a ler os comentários, tem lá 10 comentários positivos, no primeiro comentário negativo você fala assim, será? É melhor procurar outro. Então, um comentário negativo é como uma gota de gasolina num copo d'água. Muitas vezes você não consegue reverter. Então é preciso tomar muito cuidado. Então se foca no atendimento para evitar também reclamação. Agora, Fábio, tudo bem. Então eu realmente concordo com você. Eu vou nas empresas por aí, percebo que o atendimento na maior parte das empresas não é bacana, não é legal. Saio de lá com a sensação de indiferença mesmo. Saio de lá com a sensação de não ter sido bem atendido. Na minha empresa eu não vejo isso acontecer, mas o que causa isso, né? O que faz com que as pessoas atendam mal, mesmo sabendo da importância do atendimento, mesmo sabendo que o cliente é importante, que é o cliente que paga as contas? O que causa, então, esse mau atendimento, essa percepção ruim do cliente com relação ao atendimento das empresas? Eu listei aqui para você 4 motivos que causam a maior parte dos problemas em atendimento. Tá? Quando eu publiquei o meu primeiro livro sobre atendimento, né, o livro Será que é Óbvio? O Poder do Atendimento, lá eu cito 3 causas, mas eu gosto de acrescentar uma 4ª aqui, que acho que fica mais claro até para você entender. No livro eu digo o seguinte, que é a falta de interesse pelo que faz, tá? E a falta de preparo para atender. Tá? Então, desculpa, cito 2, não 3, tá? Que é a falta de interesse pelo que faz e a falta de preparo para atender. E eu acrescentei mais 2 depois, que é o fato das pessoas acreditarem que atendem bem e uma última causa é o próprio líder. Então, se você é gerente de vendas, se você é o gestor, se você é o empreendedor, cuidado que uma das causas é você e eu vou explicar.
Tá? Então vamos à primeira aqui. A pessoa acreditar que já atende bem. Fábio, por que isso causa mau atendimento? Para começar, tudo bem que você precisa de autoconfiança, né? Mas aquela pessoa que acredita que atende muito bem e que se fecha, né? Que fecha os olhos para qualquer problema, que fecha os olhos para qualquer falha, ela não percebe pequenas falhas. E são justamente as pequenas falhas que causam a maior parte dos problemas. Então, por exemplo, o cliente entra na empresa. Deve ser óbvio para você que é preciso recepcionar o cliente, que é preciso sorrir para o cliente, que é preciso atender o cliente com leveza, que é preciso atender o cliente com boa vontade. Deve ser óbvio isso para você. Mas a maior parte das pessoas, a maior parte dos vendedores experientes deixam isso passar. Então, estão acostumados ali no dia a dia que acabam deixando isso passar. Elas acreditam realmente que atendem bem. Quer tirar essa dúvida? Pergunta para qualquer vendedor que você conhece, seja da tua empresa, seja de outra empresa, se ele atende bem. Pergunta. Chega lá e fala, diz uma coisinha para mim, você atende bem seus clientes? Cara, eu posso apostar com você que vai ser muito difícil de você encontrar um que diga para você, olha, eu acho que eu não atendo bem não. Pergunta para um vendedor, vai ser muito difícil dizer para você que não atende bem. Só que aí a conta não fecha, porque se todo vendedor, ou quase todo vendedor, acredita que atende bem, entende a importância de atender bem, por que é que a maior parte dos clientes não sente isso? Por que a maior parte das vezes os clientes sentem indiferença no atendimento? Porque essas pessoas que acreditam que já atendem bem, deixam passar. Acreditam que atendem bem, não prestam atenção quando ficam de bate-papo com um colega do lado, quando não olham para o cliente, quando não sorriem para o cliente, quando dão respostas evasivas, quando não cumprem os prazos combinados, quando estipulam prazos aleatórios, quando deixam o cliente solto dentro da loja e não dão atenção, ou então quando ficam que nem um carrapato na cola dele, enfim, não prestam atenção nesses detalhes. E aí o cliente sai com a sensação de mau atendimento. Então, acreditar que já atende bem acaba sendo uma causa que, por consequência, leva a pessoa a não prestar atenção, a não se preparar, a não se reciclar, a falar assim, eu já assisti uma palestra daquele cara, não preciso assistir de novo. Eu já assisti, já vi o que esse cara está falando aqui, não vou assistir live, não vou ficar 8 horas da noite assistindo uma live, não vou ficar procurando vídeo no YouTube, porque eu já sei que esses caras estão falando. Então, acreditar que já atende bem, muitas vezes faz a pessoa não procurar se aperfeiçoar, ou então, quando começa a ouvir algo que já sabe, fala assim, já sei disso. Sabe, mas não pratica, é a mesma coisa que não soubesse, não é? É a mesma coisa. Se eu pegar um livro para ler, se eu assistir uma aula, mas não praticar, é a mesma coisa que eu não tivesse nem lido o livro e nem assistido a aula. Então, é preciso colocar em prática. Segundo ponto aqui, a falta de interesse. E aí, quando eu falo de falta de interesse, eu estou falando de falta de interesse no trabalho que está fazendo. Como assim, Fábio? Bom, você vai provavelmente concordar comigo, mas te deixo a liberdade de discordar. Boa parte dos vendedores, boa parte das pessoas que trabalham na área de vendas, começou a trabalhar com vendas porque foi a oportunidade que surgiu. Não porque tinha o sonho de trabalhar com vendas. Precisava de uma oportunidade de emprego, surgiu a oportunidade de trabalhar em vendas e foi trabalhar. Só que ela fica com a cabeça em outra coisa, fica pensando em fazer outra coisa no futuro, fica pensando em trabalhar com outra coisa. Ou então, como acredita que já atende bem, como acredita que é explorado no trabalho, ela faz só o suficiente, ela faz só o necessário para manter o emprego, faz só o suficiente para pagar as contas. Ela não tem interesse em se aperfeiçoar. Ela não sonha com aquilo e fala assim, não, eu quero ser o melhor vendedor da empresa, a melhor vendedora da empresa, eu quero me destacar, eu quero ganhar mais. Você fala assim, caramba, mas vendedor ganha por comissão numa parte das vezes. Então, quanto mais vende, mais ganha. Como é que a pessoa pode estar desinteressada? É difícil de entender, né? Mas pode conversar também com os vendedores. Você vai perceber que boa parte deles não está tão interessado assim naquela profissão. Tá? Já fiz pesquisa com muito vendedor para poder entender se eles buscam se preparar, se eles vão atrás de treinamento ou só fazem aqueles treinamentos que a empresa coloca para eles fazerem. Mais de 90% dos vendedores que eu pesquisei só fazem os treinamentos que a empresa os obriga a fazer, que os conduz a fazer. Não procura treinamento. Não lê livro de vendas, não lê livro sobre comunicação, sobre persuasão, sobre comportamento humano. Não busca essas informações.
Aí você vai falar assim, Fábio, mas eu trabalho na área de vendas e eu estou aqui assistindo a live, eu estou aqui assistindo o vídeo. Você é uma exceção dentro desses menos de 10% que ainda procuram informações, que ainda procuram se especializar, mas a maior parte não faz isso. Então, isso acaba culminando num atendimento ruim. Terceira causa, né, dessa questão do atendimento, da falha de atendimento, é justamente a falta de preparo. Por quê? Se a pessoa acredita que atende bem, se a pessoa não tem interesse pelo que faz, consequentemente, ela também não se prepara. Como eu já disse, não busca um livro, não busca uma palestra, não busca um treinamento, dificilmente assiste uma live, aí reclama, não tem dinheiro para fazer um treinamento, não tem dinheiro para ir numa aula, não tem dinheiro para comprar um livro. Quantidade de live gratuita que tem aqui, quantidade de vídeo gratuito que tem no YouTube, no Instagram, não é desculpa. Quantidade de e-book gratuito que tem também, não é desculpa. Quantidade de artigo que tem, só no meu site tem mais de 400 vídeos. Não, melhor, no meu canal do YouTube, só no meu site tem mais de 100 artigos. Então assim, falta de grana não é desculpa suficiente para a pessoa não se preparar. Ah, Fábio, mas se eu quiser algo mais aprofundado eu tenho que pagar. Sim, aí você vai precisar de um treinamento mais aprofundado, certamente sim. Mas ainda assim tem opções no mercado de baixo custo. Mas para começar, para esses mais de 90% que não buscam aperfeiçoamento, para começar tem uma série de opções ou gratuitas ou de baixo custo. Então também não é desculpa. Agora, a quarta razão, a quarta questão aqui é para você que é líder, que é gestor, que é gerente, que é empreendedor e que não estimula a sua equipe, que não provoca a sua equipe a se preparar, que não foca na questão do atendimento. Então, se você é o líder, a responsabilidade é sua. Eu costumo dizer que a responsabilidade e interesse pelo aperfeiçoamento, né, profissional, ele é mútuo. Ele é do profissional e ele é da empresa. A empresa obtém resultado se ele tiver um profissional melhor, se ela tiver um profissional melhor, e o próprio profissional obtém mais resultado para a sua carreira, para o seu bolso, para a sua família, se ele estiver mais preparado. Então, o interesse é mútuo e a responsabilidade também. Só que normalmente a gente vê um esperando do outro. Então, se você é o líder, em tese você tem uma visão mais holística, né? Uma visão mais panorâmica, você tem um pouco mais de conhecimento, tem um mindset um pouco mais desenvolvido, você tem mais responsabilidade. Então, cabe a você sim provocar, estimular, fazer com que as pessoas busquem aperfeiçoamento e, se possível, também fornecer isso, proporcionar esse aperfeiçoamento. Então, são 4 causas que eu vejo. Muitos líderes não se focam nisso, não investem nisso, e aí tem a pessoa que já acredita que atende bem, não tem interesse pelo que está fazendo, não tem interesse em se aperfeiçoar e não se aperfeiçoa. As quatro causas de mau atendimento. E aí, então, qual o resultado, né, de tudo isso? De não investir, de não focar em atendimento, não focar nesse aperfeiçoamento. Bom, acho que já está claro, né? De tudo que eu já falei aqui, acho que já está claro isso. Tá? Quais são os resultados alcançados por uma empresa que investe em atendimento ao cliente? Tá? Que investe em atendimento ao cliente. É só reverter tudo isso que eu já falei ao contrário. Né? Então, quais são os resultados alcançados por uma empresa que investe em atendimento ao cliente? Vamos citar os 4 aqui? Retenção e fidelização de cliente, já está claro isso para você, né? Se o cliente usa o atendimento como principal fator de decisão de onde ele vai comprar, mesmo comprando mais caro, mesmo comprando mais produtos, já está claro que um dos principais resultados é a retenção, é a fidelização do cliente. O segundo resultado é o aumento do ticket médio, porque o cliente compra mais produtos, já falei lá no começo, compra 30% mais produtos do que pretendia quando o atendimento é bem feito. Ele paga até mais caro. Pagando mais caro, além de aumentar seu ticket médio, aumenta a sua lucratividade, que é outro fator. E constrói uma carteira de clientes mais forte, constrói uma carteira de clientes mais consistente. Agora, pensa comigo, se você tem a base muito bem feita, se você tem os pilares muito bem colocados, a casa vai ficar de pé. Então, eu costumo dizer que é o básico, muito bem feito, que garante a consistência nos resultados. E para quem trabalha com vendas, consistência é algo que a gente espera o mês inteiro, né? Porque altos e baixos em vendas, altos e baixos em comissão, parece que você nunca sabe o que você vai dar conta no mês seguinte. A empresa não sabe se dá conta de pagar os funcionários, fornecedores, de investir, porque as vendas sobem e descem. Quem trabalha com vendas não sabe se dá conta de pagar as contas de casa, de fazer um investimento, de fazer um curso, de fazer uma viagem, porque as comissões sobem e descem.
Não tem consistência. O que garante a consistência? Uma carteira de clientes forte. E o que garante uma carteira de clientes forte? Atendimento. Ponto. Atendimento. Qual a solução? Eu vou chover no molhado aqui. Qual que é a solução de tudo isso que eu falei, de todos esses problemas que eu já falei aqui para você? Como aproveitar, então, todo o potencial do atendimento como fator de sucesso nos negócios? Como? Vou repetir a pergunta. Como aproveitar todo o potencial do atendimento como fator de sucesso nos negócios? Vou citar para você aqui 3 coisas que você precisa fazer, então, para aproveitar todo esse potencial. O primeiro deles é implantar de vez na sua cabeça, na cabeça da sua equipe, na sua empresa, a cultura do foco no cliente. Ah, Fábio, mas a gente sabe que o cliente é importante e tal, a gente atende bem. Volta lá no que eu já disse ao longo desses últimos 30 minutos aqui. As pessoas que acreditam que já atendem bem, muitas vezes deixam passar. É preciso implantar realmente a cultura do foco no cliente. O que eu preciso fazer para que o cliente saia daqui com a percepção de bom atendimento, com a percepção de ter sido bem atendido? Lembra que é a percepção do cliente que conta, né? O cliente só vai comprar, só vai pagar mais caro, só vai comprar com você ao invés de comprar com o concorrente, se a percepção dele for de bom atendimento. Não adianta você achar que atende bem, não adianta você achar que a sua equipe atende bem, é preciso que o cliente também reache isso, né? Então, reflita. O que é que eu preciso fazer para que o cliente tenha uma percepção de qualidade do meu atendimento? Então, a todo momento, todas as ações de vendas, toda a comunicação, tudo que você vai fazer, todas as regras da empresa, produtos que você trabalha, a forma como você atende, todos os critérios que você utiliza no dia a dia, por exemplo, para definir formas de pagamento, garantia, enfim, tudo que você define na sua empresa tem que ter esse foco. Foco no cliente. Em outro momento eu vou te falar sobre foco do cliente, tá? Mas implante a cultura de foco no cliente. Segunda questão aqui, implante a cultura de melhoria contínua, seja na empresa, você como gestor, como empreendedor, como gerente, seja na tua carreira. Porque eu vou dizer para você aqui o que eu disse num treinamento há pouco tempo. Eu fui dar um treinamento lá no estado do Rio e eu estava falando para eles o seguinte: vamos supor que você chegue de manhã para trabalhar e os donos do negócio tenham resolvido que não querem mais trabalhar com essa empresa. Ah, não quero mais trabalhar com isso, agora eu quero montar outro tipo de empresa. Ah, eu quero viver de renda. Ah, eu quero fazer outra coisa, não quero mais empresa. Vamos supor, tá? O que você vai fazer da sua vida? Não dá para culpar o dono do negócio, responsabilizar qualquer outra pessoa pela sua carreira. Não dá para esperar de ninguém resultados que influenciem na sua carreira, que coloquem dinheiro no seu bolso, que coloquem comida na tua mesa, que paguem as tuas contas. A responsabilidade e o interesse é mútuo. A empresa tem interesse e responsabilidade em que a equipe esteja bem desenvolvida, que atenda bem os clientes, que tenha bons resultados. E o profissional também tem que ter esse olhar. Eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me qualificar, eu preciso reciclar, eu preciso ir atrás de informação, porque eu não posso depender dessa empresa. Se o meu chefe resolver trabalhar com outra coisa, se ele resolver fechar as portas, se ele resolver vender a empresa, se ele resolver, sei lá, mudar a estratégia, reduzir a quantidade de pessoas e me dispensar, o que eu tenho que fazer? Cuidar do meu preparo, da minha especialização. Eu preciso cuidar da minha carreira. Sou eu responsável por botar comida na minha mesa. Então, responsabilidade e interesse mútuo. Então, implante a cultura de melhoria contínua na tua cabeça e na cabeça da tua empresa. Então, por fim, a consequência dessa melhoria contínua é treinamento. Então, estamos falando em 3 fatores para você aproveitar todo o potencial que o atendimento tem. Cultura do cliente, de foco no cliente, cultura de melhoria contínua e treinamento, que está associado com a melhoria contínua. Mas não é só, melhoria contínua não é só treinamento. Ela é aperfeiçoar processos de dentro da empresa, aperfeiçoar a forma como você atende, enfim, tudo que você faz dentro da empresa precisa ser melhorado continuamente. Mas treinamento é uma ponta disso daqui. E por falar em treinamento, não posso deixar de comentar isso aqui com você. Eu não sei se você já viu, não sei se você sabe, se você não sabe, mas daqui a alguns dias eu vou apresentar uma palestra online aqui sobre vendas. Vou falar sobre vendedor do futuro. O tema da palestra é Transforme-se no Vendedor do Futuro. Então daqui a alguns dias eu vou falar sobre os desafios do vendedor do futuro, vou falar sobre o perfil dos novos consumidores, vou falar sobre as oportunidades
de venda no futuro para quem se aperfeiçoar hoje. Vou falar sobre o futuro das vendas, o que o mercado reserva para nós, né, com as novas tecnologias, com a velocidade das mudanças, velocidade da comunicação, com as mudanças de comportamento. Vou falar então sobre hard skills e soft skills dos vendedores no futuro. Então, o que o vendedor precisa ter de competências para ter bons resultados no futuro. Então, para você se inscrever para essa palestra, que vai acontecer daqui a alguns dias, você manda uma mensagem para mim, eu te mando o link, ou você entra no link da minha bio aqui, que também tem o link de inscrição. Se você estiver assistindo o vídeo gravado, deve ter na descrição do vídeo também um link para você acessar e fazer a sua inscrição. O ingresso que está lá é em valor promocional, justamente para facilitar a sua vida, você ter condições de entrar já e começar 2023 já se preparando para levar mais dinheiro para casa. Beleza? Então, falando de treinamento, não podia deixar de anunciar essa palestra para você. E vamos voltar aqui. Com relação ao assunto de hoje, com relação a essa questão do atendimento, essa questão de retenção de clientes, de aumento de ticket médio, de aumentar então a lucratividade da sua empresa por meio do atendimento. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, se você tiver algum pensamento diferente do meu, algum questionamento, fique à vontade para deixar um comentário para mim aqui. Até te peço que faça isso mesmo, que todo feedback ele é fundamental, ele é importante. Deixe um comentário aqui para eu poder saber o que você está pensando, como é que você está vendo, que problemas você está enxergando, que dificuldades você enfrenta no seu dia a dia para fazer o atendimento ou para a sua equipe ter um melhor atendimento. Comenta para mim aqui para eu poder entender quais são as suas dificuldades. Quanto melhor eu entender o que você passa no seu dia a dia, quais são as dificuldades que você tem, como é que você enxerga o mercado, melhor eu vou poder preparar os próximos conteúdos. Então, traz para mim então essas suas dúvidas, essas suas dificuldades, a sua forma de enxergar, para a gente poder melhorar cada vez mais, que o processo de melhoria contínua aqui ele já está implantado. Tá? Então, estou sempre buscando como é que eu posso aperfeiçoar os conteúdos, como é que eu posso aperfeiçoar as lives, as palestras, as consultorias, os treinamentos. Isso, com as informações de vocês, com a sua informação, isso vai ser realmente muito melhor, tá bom? Eu espero que você tenha gostado aqui do programa de hoje, da live de hoje. Esse é o nosso programa Cara a Cara com o Cliente. Então, o seu programa sobre vendas e atendimento ao cliente, que está de volta agora toda quarta-feira, às 20 horas, ao vivo no Instagram e depois replicado no YouTube, no Facebook e também com um link lá no LinkedIn. Eu sou o Fábio Frasson, sou especialista em mindset de vendas e atendimento ao cliente. Eu sou palestrante, consultor empresarial, com foco em vendas, atendimento e motivação da equipe. Eu desejo a você muito sucesso e resultados realmente extraordinários. Que 2023 seja um ano excelente para você, de vendas, de atendimento, de sucesso, que todos os seus sonhos sejam realizados. Um grande abraço para você, vamos juntos, evoluindo sempre. Tchau, tchau, bom descanso.